Bom dia, irmãos. Tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD. Hoje a nossa aula vai ser a aula 4 da revista, tá? O título é A Economia de Deus. Marcelo, por que você vai dar a aula 4 se a Ruth na semana passada deu a aula 5 sobre a personalidade de Deus? É porque eu dei aula sobre as bem-aventuranças, lembra? Nós falamos sobre ser humilde de espírito, ser pobre de arrogância, e essa lição foi uma aula avulsa. Ela não estava dentro da nossa revista. Então, é por isso que essa aula 4 ficou pendente, nós vamos dar essa aula hoje, tá? Então, a nossa aula hoje é a economia de Deus. Qual que é o objetivo da aula? Por que economia de Deus? Economia é porque nós vamos ver o trabalho da Trindade, ver como eles trabalham junto em conjunto. Ou seja, nós vamos ver como a Trindade trabalha em conjunto. Então é por isso o nome é a economia de Deus, é a harmonia do trabalho da Trindade, tá? Então eu vou começar com uma oração para nós iniciarmos a nossa aula. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, queremos louvar o Teu nome porque o Senhor é o Deus que nos ama, que nos salvou, que nos escolheu, que se revelou a nós, Pai. E obrigado porque através da Tua revelação especial, que é a Tua palavra, nós podemos extrair ensinos, doutrinas para o melhor relacionamento com o Senhor. Abençoe esse momento aqui, Senhor. Me use para poder falar com os Teus filhos, Pai. Guarda o coração dos Teus filhos para que eles possam compreender o que eu vou dizer aqui agora, Pai. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Então nós vamos falar sobre a economia de Deus e como eu já disse, nós vamos falar sobre o trabalho da Trindade. A doutrina da Trindade, irmãos, é uma doutrina que existe um mistério, não é tão fácil de ser compreendida. Então muitas vezes as pessoas falam, eu não gosto de saber disso daí. Às vezes as pessoas até desprezam algumas doutrinas teológicas porque elas dizem que não tem coisa prática. E o que as pessoas querem é praticidade, é aquele sentimento de falar, eu quero ouvir a voz de Deus, precisa falar o meu coração, isso aqui é tão difícil, o que isso tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a nossa vida, irmãos, a doutrina da Trindade. Por quê? Porque ela está na Bíblia. E se está na Bíblia, é a revelação de Deus para nós. Então Deus quer que nós saibamos como Ele trabalha e por que existe a Trindade. Isso é para um relacionamento melhor com Deus. Então é por isso que nós vamos estudar essa aula hoje. Eu sei que às vezes as pessoas elas nem se importam se Deus é um, se existe Trindade ou não, mas isso é de extrema importância para nós nos relacionarmos melhor com Deus. Então, ainda em título de introdução, queria só falar sobre algumas expressões que eu vou usar aqui durante a aula para nós conseguirmos entender melhor. Então, eu vou usar a expressão essência, eu vou usar a expressão ser e eu vou usar a expressão substância. Quando eu usar essas expressões, eu estou falando da mesma coisa, tá? Estou falando, são sinônimos. Eu estou usando a mesma coisa. É a mesma expressão, mas para falar do mesmo sentido que eu quero dizer. Tá bom? Então, só para a gente já ir entendendo, para vocês já irem prestando atenção na aula e que vocês possam entender. Não é um ensino fácil. Não é. É um mistério a gente compreender a Trindade. Não é tão simples assim. Então eu vou tentando falar devagar para nós irmos aprendendo juntos, ok? Então, o que nós precisamos saber sobre a Trindade? Muitas pessoas, muitas outras religiões, como ali as Testemunhas de Jeová, eles desprezam a Trindade. E muitas outras dizem que nem está na Bíblia a Trindade. E realmente, se nós olharmos ali para as Escrituras, nós não vamos ver a palavra Trindade na Bíblia. Mas de onde surgiu isso então? Se nós sabemos sobre a Trindade é porque tem indícios dela, da existência da Trindade, na Bíblia, da forma como Deus se revela a nós. Então, embora as Escrituras não mostrem ali a palavra Trindade, existe indícios da sua existência, e isso é uma forma de revelação de Deus para nós, que existem três pessoas agindo.
Então, vamos tentar ver essas evidências primeiro no Antigo Testamento. Tá? Então, vamos ver que existe, que embora a palavra não esteja lá no Antigo Testamento, há indícios da existência da Trindade. Então, vamos ver lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Ele diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, ele mostra a singularidade de Deus, a unidade de Deus, que existe somente um Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, aqui nesse texto, ele está mostrando que só existe um Deus. E eu já vou começar a usar aquelas expressões que eu falei para vocês no começo. Uma essência, um ser ou uma substância, tá? Estou falando da mesma coisa, mas para vocês irem compreendendo. Então, esse texto quer mostrar a singularidade de Deus. Esse texto é o que nós chamamos do Shamá, que era recitada na liturgia dos israelitas. Então, eles tinham que gravar eles deveriam saber disso e levar o dia a dia deles. Aqui no versículo 6 ao 9 ele continua: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te, também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas portas. Então, eles precisavam fazer isso, ensinar os filhos deles, inculcar isso na cabeça dos filhos deles. Eles recitavam isso toda vez que havia uma liturgia no culto deles, e eles meditavam isso durante todo o dia. O quê? Que eles deveriam amar somente a Deus. E só existia um Deus, só existia um ser, só existia uma essência. Também no Antigo Testamento, lá em Gênesis 1, 26, diz... só mostrar o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando os versículos do Antigo Testamento para nós percebermos os indícios da Trindade nele, tá? Então, primeiro eu quis mostrar esse Shamá, que está lá em Deuteronômio, para mostrar que só existe um Deus, uma essência, uma substância, um ser. Agora, eu vou começar a pegar alguns textos do Antigo Testamento para poder mostrar a existência da Trindade, embora a palavra Trindade não esteja escrita. Então vamos lá. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só. Com quem Deus está falando nesse momento? Certamente ele não está falando com os anjos, pois o homem não foi criado à semelhança de anjos. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele estava falando com alguém. Então, a resposta mais plausível é que Deus estava falando consigo mesmo dentro da Trindade. Esse entendimento ele é possível se nós compararmos ele com o Novo Testamento. Então, vocês perceberam, façamos o homem à nossa semelhança. Então, Deus, ele é singular, ele é uma unidade, ele é um ser, ele é somente uma essência. Mas ele está falando com outras pessoas, porque ali está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, vamos tentar pegar essa ideia e levar lá para o Novo Testamento. Lá em João 14, 23, Jesus diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. De novo, as Escrituras estão mostrando a ideia de três pessoas agindo juntos. Primeiro, façamos o homem à nossa imagem. Agora, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai, outra pessoa, o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E aí você percebe que o relacionamento da Trindade é um relacionamento de amor, porque quem guarda a palavra do Filho, o Pai vai amar.
E eles vão fazer o quê? Eles vão fazer morada neles. E quem vai fazer a morada? O Espírito Santo. Olha como a Trindade é num relacionamento de amor entre eles e como eles espalham isso para nós. Então, já estamos vendo mais alguns versículos sobre a existência da Trindade, indícios da existência da Trindade. Vamos ver mais uma lá no Antigo Testamento? A repetição dos nomes de Deus na bênção araônica. Está lá em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. Isso aqui vocês vão lembrar que o pastor, ele sempre dá essa bênção no final do culto. Vamos lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor abençoe e te guarde. 1. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Mais uma vez a ideia de 3 pessoas. Vamos lá pro Novo Testamento, para a gente comparar com esse texto. Está lá, ali tem outra bênção, a gente consegue ver esse indício da bênção araônica, lá em 2 Coríntios 3,13, quando Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Você viu? Ali ele estava dando uma bênção ao povo. E aqui Paulo também está abençoando aqui no final da carta de 2 Coríntios, usando as 3 formas de bênção, usando as 3 pessoas da Trindade. Mais uma vez, portanto, no Antigo Testamento nós não temos a palavra Trindade, nem no Novo Testamento. Porém, os indícios da existência da Trindade estão ali. Quero pegar mais alguns textos com vocês aqui no Novo Testamento. Aqui no batismo de Jesus. Então, no batismo de Jesus, está em Mateus 3, 16 a 17. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Note que há 3 personagens presentes no relato. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e o Pai está falando dos céus. Inconfundivelmente, aí estão simultaneamente as 3 pessoas da Trindade. Mais um versículo, na forma batismal. Jesus disse, lá em Mateus 28 e versículo 29, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perceba esse em nome. O em nome quer dizer um. Não é no nome do Pai, não é no nome do Filho, não é no nome do Espírito Santo. Não são 3 deuses. É apenas um Deus, um ser, uma substância. Em nome, um ser. Aí ele fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, usando as 3 pessoas da Trindade. Também, na obra da salvação, a Escritura mostra na passagem de 1 Pedro 1, de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, de novo, a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, vocês estão percebendo como, embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, como nós vamos vendo os indícios da existência dela nas Escrituras? Então, eu queria vamos definir então o que é Trindade, tá bom? Eu vou ler a definição para vocês e aí depois eu vou explicando, tá? E é bom, e assim, foi bom eu ter falado lá no início da aula que eu vou usar a expressão ser, a expressão essência e a expressão substância.
todas essas é referente à unidade, à singularidade de Deus, que só existe somente um Deus. Vamos lá, vamos para os aspectos teológicos dessa doutrina da Trindade. Primeira definição. Então, podemos definir a doutrina da Trindade dizendo que há somente um Deus em essência, mas que este Deus subsiste em três pessoas distintas. Então, vamos tentar entender. Essência, ela é única, tá? Ela não se divide. Então, existe quantos deuses? Somente um Deus. Então existe somente uma essência. Existe somente um ser. Existe somente uma substância. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de unidade e singularidade. Isso nunca vai se dividir. Então, quando nós pensamos na raça humana, nós estamos falando que todo mundo da raça humana, nós temos apenas uma natureza que seria a natureza da raça humana. Mas eu tenho a natureza da raça humana. Eu sou um ser. Você aí na sua casa, você é outro ser. Você é diferente de mim. Então nós compartilhamos da mesma natureza, mas nós somos diferentes. Quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando do ser de Deus, da essência e da substância que é apenas um. Isso não se divide. Então é por isso que nós estamos falando que só existe apenas um Deus. Então só existe um ser. E as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles compartilham do mesmo ser. Ou seja, isso não é dividido para o Pai, não é dividido para o Filho e não é dividido para o Espírito Santo. Existe apenas um Deus, um ser, uma essência, uma substância. Eles compartilham, então, a Trindade, as três pessoas da Trindade compartilham dessa mesma essência. Tá? Então é por isso que nós temos um Deus. É um pouquinho difícil assim, da gente entender, por isso que eu estou tentando ser bem repetitivo. Mas, então, no ser de Deus, que só existe um ser, uma essência e uma substância, isso não é dividido entre as pessoas da Trindade, mas sim compartilhado entre elas. Então, só existe no ser de Deus, só existe uma vontade, um poder, uma mente, uma determinação, um sentimento, um ser. A essência de Deus não é dividida entre as pessoas da Trindade. Ela é absoluta, completa, perfeita em cada uma delas. Não são três partes de um só Deus, nem três deuses. É um Deus, uma substância e três pessoas. Então, Então, o que eu tentei mostrar para vocês agora é que existe somente um Deus, só existe um ser, uma essência, uma substância. Isso nós estamos falando do ser de Deus, que existe somente um Deus. Mas quando nós falamos de pessoas, nós estamos falando de subsistências, que aí é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles compartilham dessa mesma essência de Deus. Eles são distintos, mas eles não são separados. Eles são juntos no sentido de essência, mas eles são distintos no sentido de pessoa. Então, Deus, em seu ser, pode ser tripessoal sem deixar de ser um. É por isso que eu disse que é um assunto um pouco difícil e até misterioso. Como é que a gente entende isso? Eu, Marcelo, só tenho um ser. Mas Deus tem um ser e nesse mesmo ser ele é tripessoal, ele não deixa de ser um ser. Ele consegue ser três em um. Então essa é a definição da doutrina da Trindade. Ainda falando da Trindade como essência, dentro da Trindade nós já vimos que a essência ela é absoluta.
Então, não há subordinação entre as três pessoas da Trindade quando eu falo de essência. Por quê? Porque eles compartilham da mesma essência, que é uma só. Então, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito não é maior nem que o Pai e nem o Filho. Não há subordinação dentro da Trindade quando nós estamos falando de essência, substância e ser. Porque só existe um. Não tem como haver subordinação quanto a isso. A nossa aula de hoje, nós estamos falando sobre a economia de Deus, que nós vamos falar sobre o trabalho de Deus e como as três pessoas da Trindade dividem o trabalho e trabalham em conjunto. Aí nós percebemos que há algumas maneiras de submissão, mas isso eu estou falando com referente à Trindade no trabalho econômico, na economia de Deus, não referente à Trindade em essência, que é somente uma, tá? Então vamos lá. Uma maneira interessante de ver a Trindade é entender a forma como a Trindade age, não em relação a si mesma, mas em relação à criação. Por exemplo, quando ela vai criar o mundo, ela está trabalhando junto. Então, cada pessoa da Trindade faz uma função, eles dividem o trabalho. Então, em algumas partes, parece que há subordinação, mas não em essência, mas com relação ao trabalho da Trindade. Então, assim, por que eu estou falando isso? Você fala, Marcelo, mas olha, eu já vi versículos na Bíblia que parece que Jesus ele está falando que ele é menor que o Pai. Mas tá certo o que Jesus está dizendo, mas ele está falando com referência à Trindade no sentido econômico, no sentido do trabalho, mas não no sentido da essência de Deus. Então vamos lá, João 6:38, Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha só, Jesus está falando que ele está se submetendo à vontade do Pai. Em outro versículo também, lá em João 14:28, ele diz que o Pai é maior que ele. Então, assim, se nós não tivéssemos entendido já o que é Trindade em essência, o que é Trindade em economia, nós iremos ficar confusos, tá? Então, quando que Jesus se subordina ao Pai no sentido econômico, no sentido do trabalho, como que ele vai fazer ali, por exemplo, a obra da redenção. Então, ele se sujeita ao Pai. Mas quando nós falamos do trabalho da Trindade em essência, não há subordinação, porque só existe uma essência, ok? Ela não se divide, eles compartilham da mesma. Então nós não precisamos temer falar de uma subordinação econômica do filho ao pai, desde que entendamos que não há qualquer subordinação de essência. Então vamos ver um pouquinho mais agora do trabalho da Trindade e da economia. Então assim, às vezes as pessoas elas têm uma visão simplista de que o Pai é responsável pela criação, o Filho pela redenção e o Espírito pela santificação. A Trindade trabalha junto nessas três obras. O que nós podemos tirar de ensino é que ao Pai pertence o ato de planejar, o Filho de mediar e o Espírito de agir. Então eles dividem assim o trabalho. Mas as três pessoas da Trindade trabalham juntos, tanto na obra da criação quanto na obra da redenção. Tá? Então, vamos primeiro no trabalho da criação. Está lá em Gênesis 1, de 1 a 3. Ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos ver as três pessoas da Trindade em conjunto aqui na obra da criação. Olha só, primeiro fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. O Pai. A terra, porém, estava vazia e sem forma. A terra, porém, estava sem forma
e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus está fazendo a obra de energizar. Então, é ele que faz a ligação de Deus com a criação, mas ele tem a função dele. E onde está o Filho? O Filho é quando Deus diz, haja luz e houve luz. Porque, comparando com o Novo Testamento, João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha só, ali João está chamando Jesus de verbo. Verbo é a tradução do grego logos, que nós entendemos como palavra. Então, aqui se nós lermos de novo esse versículo de João, nós podemos ler assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, quando Deus cria todas as coisas, ele diz, haja luz, e a luz aconteça, a palavra vem da boca do Pai, mas a palavra é representada, é mediada pelo Filho. Então, é por isso que as três pessoas da Trindade estão trabalhando juntas na criação. Então, ele é a palavra proferida, haja luz, é o instrumento através do qual todas as coisas foram criadas. Então, portanto, nós podemos dizer que na obra da criação, o Pai fala, o Filho é a palavra falada, ele é o mediador, e o Espírito é o agente direto sobre a matéria, aquele que estava indo sobre as águas. Quando nada existia ainda, ele pairava sobre as águas. Então, o Espírito faz essa ligação. Vamos ver o trabalho da Trindade, ainda falando de economia, na redenção. Então, em termos semelhantes, a Trindade trabalha na redenção, cada pessoa executando uma tarefa em particular. Então, vamos lá de novo no versículo de 1 Pedro 1:2, ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui, o Pai é o idealizador da salvação, pois a ele pertence o ato de escolher, quando fala eleitos segundo a presciência de Deus. Então, nesse sentido, o Pai ele é o autor da eleição. O Filho está novamente à função de mediador. Ele possibilita a obediência a Deus através da aspersão do seu sangue. Então, aqui nesse versículo que diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus que elege. Em santificação do Espírito. O Espírito vai fazer a obra de santificação para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele morre na cruz pelos nossos pecados, ele possibilita a obediência a Deus. Nós estávamos longe dele. Mas na cruz, através da sua obra, ele possibilita a obediência. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos. Eu nunca tinha ouvido desta forma, mas eu achei muito interessante. Que ele diz que na cruz, Jesus estava matando a nossa natureza adâmica. Ou seja, ele estava matando o nosso velho homem. Por que velho homem? Porque Adão foi o primeiro homem. Então, ele é o homem mais velho. Então, ele morre na cruz. Quando Jesus morre, ele está recebendo a punição que um pecador deveria receber. Então, ele morre na cruz. E quando ele ressurge, nós ressurgimos com ele. Então, é por isso que nós precisamos entender a nossa união com Cristo. Então, na cruz, houve a morte do nosso velho homem, de Adão, da mesma influência do pecado dele que está em nós, então está morto, e nós ressurgimos para uma nova vida. Então nós fomos ressuscitados, nós revivemos com Jesus. Então, só para a gente pegar essa ideia que ele possibilitou a obediência. Então, através da aspersão do seu sangue, como está aqui
em 1 João 1, 2. Então, e o Espírito Santo é indicada a tarefa de santificar, ou seja, separar para si os eleitos. Então, é ele que vai fazer essa obra de santificação em nós. Então, embora nós ainda tenhamos indícios do nosso velho homem, nós ainda temos ele em nós, ele deve ser considerado como morto, porque Cristo já matou ele na cruz. Claro que nós continuamos pecando, mas é porque a gente tropeça no cadáver que ainda existe em nós. É como se o nosso velho homem tivesse amarrado em nós. Mas ele é um cadáver, ele é morto. Então nós caminhamos junto com esse cadáver. E às vezes a gente tropeça nesse cadáver. Então é por isso que a gente peca. Por isso que a gente entristece a Deus. Mas é no sentido de que Jesus matou ele na cruz. Quando ele morre, ele mata o nosso velho homem. Nós deveremos considerá-lo sempre morto e vivos para Deus. Nós fomos ressuscitados com Jesus. Mas aqui, mais uma vez, só mostrando o trabalho da Trindade na obra da redenção. E aqui tem uma frase do Lloyd Jones que ele diz: essa é uma ideia atordoante, ou seja, que essas três bem-aventuradas pessoas na bem-aventurança santíssima da Trindade, para a minha salvação, quiseram dividir assim o trabalho. Então, eles estão juntos, eles não se separam. Cada pessoa da Trindade ela é distinta, mas eles estão juntos no mesmo ser. Então, só existe apenas uma essência, uma substância, um ser, e a Trindade compartilha de tudo isso. E eles dividem assim o trabalho, tanto da criação como da redenção. Eu falei no começo que às vezes as pessoas dizem assim, mas como que isso tem a ver com a minha vida? É tão difícil às vezes esse assunto sobre a Trindade, mas isso é tão importante para nós entendermos o nosso relacionamento com Deus, que é somente um ser. Mas esse um ser, existe três substâncias, três pessoas que são distintas, que estão juntos. Então eu preciso entender o meu relacionamento com Deus através das pessoas da Trindade. Então vamos tentar aplicar alguma coisa disso que eu falei. Então, quando nós vemos lá na oração sacerdotal, que Jesus diz, eu vou ler aqui para vocês, está lá no versículo 5 do capítulo 7 de João. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, antes que houvesse mundo, já existia um relacionamento entre eles. Deus não precisava nos criar para poder ser completo. Ele já era completo. Mas ele quis nos criar para que nós pudéssemos mergulhar nesse mesmo relacionamento da Trindade. E qual que é esse relacionamento? É um relacionamento de amor entre eles. Aqui no versículo 24 do mesmo capítulo 17, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha só, então, antes de haver mundo, 1 João diz que Deus é amor. Mas o que ele amava se não existia um mundo? Ele exercitava o amor dentro da Trindade. Jesus diz que o Pai já amava ele antes que houvesse mundo, que ele tinha uma glória antes que houvesse o mundo. Então, as três pessoas da Trindade, em um único ser, existia um relacionamento de amor entre elas. E quando Deus nos chama para a fé, ele quer que nós possamos espalhar esse caráter dele desse mundo. Esse caráter de amor. Que eles já tinham antes que houvesse mundo, nós também deveríamos agir dessa mesma forma, em amor um para com os outros. Até no nosso relacionamento dentro da igreja. Às vezes nós falamos assim, vamos fazer algo com relação à nossa comunhão. Aí nós vamos lá e promovemos um almoço de família. Ok, ótimo, nós chamamos as famílias da igreja e elas falam, vamos ter comunhão. Mas não é esse tipo de comunhão, irmãos. Quando nós estamos falando de comunhão,
é a base do amor da Trindade, um pelo outro, eles já se amavam. Então nós precisamos amar aos outros também e amar aos nossos irmãos da igreja. Não só em almoço. Então, quando a gente fala de comunhão, é como nós demonstramos o nosso amor uns pelos outros através da base da Trindade. Quando eu me preocupo com o meu irmão, quando eu oro com ele, quando eu estou preocupado com a vida dele, se ele está andando em santificação, se eu o amo, se eu quero que ele continue firme no caminho de Deus, quando eu exorto ele, quando eu me preocupo com ele porque eu tenho amor por ele. Essa é a base da Trindade, do amor trinitário. Então, quando nós fazemos almoço na igreja ou qualquer outra coisa, e nós falamos, você não vai vir? Então você não está em comunhão. Não é essa a comunhão. A comunhão é a base da Trindade. Embora é bom que esses eventos sejam feitos, mas para mostrar que existe o nosso amor uns para com os outros, mas não chamar esses eventos de comunhão. A comunhão é a base da Trindade. É o amor que eles têm entre a Trindade que é espalhado para nós que fomos criados segundo a imagem desse Deus, que é somente um ser, uma essência, uma substância, e a Trindade está dentro dela. Então, nós conseguimos ver como Deus consegue ser tripessoal dentro do seu ser. Como isso acontece, Marcelo? Eu não sei. Mas eu sei que essa ideia de três pessoas e de um único ser está enraizada nas Escrituras. Então é por isso que nós cremos nisso. Tá bom, meu irmão? Espero que essa foi a nossa aula. Espero que você possa ter compreendido a trindade econômica, como eles dividem o trabalho, como eles são somente um ser, uma essência, uma substância, e ao mesmo tempo são três pessoas que compartilham desse mesmo ser. Amém, irmãos? Eu quero orar com vocês e que isso nos ajude a ter um relacionamento melhor com o nosso Deus, um Deus trinitário. Senhor Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor é maravilhoso no seu ser, Pai. Não conseguimos compreender algumas coisas, mas o Senhor se revelou a nós desta forma. Então nos ajude no nosso relacionamento contigo, Pai. Sabemos que a Trindade se relaciona numa forma de amor. Nos ajude como filhos teus, Pai, como imagem do Senhor, espalhar esse caráter de amor uns para com os outros. Que assim como o Senhor nos ama, nós possamos amar aos outros. Louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor se revelou a nós e nos deixou saber dessas coisas. No nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Que através dessa aula você consiga ter um relacionamento com Deus pensando na Trindade. Que Deus te abençoe.